Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. É um vídeo sobre os ensinamentos do Mago Zars. Quem que não quer aprender com ele? Afinal, os vídeos estão fazendo muito sucesso. A gente tem recebido muitas mensagens também no WhatsApp, agradecendo tudo que está sendo ensinado nesses vídeos. E eu acho até que essa forma de explicação que um espírito de luz pode nos passar contando a sua própria história é algo muito bom. A gente consegue captar muito mais, assim como eu também passei as minhas histórias aí para vocês, que estão aí no nosso canal, né, os nossos enfrentamentos, aquilo que a gente viveu dentro aí da senda ocultista. Eu acho que as histórias do Mago Zars são absolutamente fantásticas também. Mas vamos lá, vamos começar isso aí para falar um pouco de como tudo começou. Primeiramente, a gente fez alguns vídeos, né, e o primeiro vídeo que foi assim diferente, foi na mesma linguagem, é o que acontece com feiticeiros pactuantes quando eles desencarnam. Então a gente teve a colaboração de um espírito, é um ex-espírito trevoso, né, e o relato de tudo que aconteceu com ele no plano astral. E nesse relato sempre teve uma intervenção de um mestre, um mago negro, um mestre das trevas, que foi lá e judiou do rapaz, né? Depois nós tivemos aí outro vídeo, que foi as memórias do além-túmulo de um espírito cético. Esse vídeo já foi um pouco mais ousado, né, nas explicações, foi mais profundo, porque a gente debateu o tema ceticismo, ateísmo, né? E, na verdade, esse espírito cético era um espírito bastante ruim, ele foi uma pessoa ruim em vida, né? Então ele foi parar nas trevas também por causa disso. Não significa que quem é cético vai para o inferno, vai para o umbral, não é nada disso. Eu acho que são as atitudes que são importantes na vida, não importa o que a pessoa faça, né? Se ela tiver boas atitudes, pode ser o que for, qualquer religião, qualquer situação, né? E o outro vídeo foi a da Carmen, né? A escrava do mal, né, onde as trevas vieram cobrar o seu preço de tantas maldades que ela fez. Foi um caso relatado também por ela, né, que ela viveu tudo isso no momento que ela estava nas trevas, né, até que ela se encontrasse na luz e resolveu contar a história para a gente. Quando a gente trabalha espiritualmente, existem muitas entidades espirituais. E tem muitas entidades espirituais que querem trabalhar com pessoas que desenvolvem trabalhos como nós, intervenção mágica, essas coisas, porque eles querem ajudar realmente a enfrentar as trevas da maneira que for. E a gente mesmo entende isso, porque eu também penso da mesma maneira. Eu quero enfrentar as trevas onde elas estiverem, né? Eu acho assim horrível quando eu vejo pessoas que estão sofrendo, não fazem nada, estão naquela situação, mas às vezes a gente não pode fazer nada, né? A pessoa tem que ter o momento dela para que ela possa acordar, né? Estou com algum problema sério, está havendo alguma coisa que a ciência não explica, estou com uma doença que não tem, fiz todos os exames, não tem nada, então eu devo estar com alguma coisa. Então a pessoa precisa manifestar o desejo, né? E depois buscar onde ela quiser, obviamente, né? A ajuda, ela vai onde ela achar melhor. Mas tudo isso, nesses vídeos, tem essa inter-relação de ajuda espiritual, mais precisamente nos vídeos dos Zars. Então vamos lá. Antes da gente começar, já sabe, deixa um like aí, assine o nosso canal e acione a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. O primeiro vídeo que a gente fez dos Zars foi um mestre das trevas no umbral. Por quê? Porque o pessoal estava pedindo que a gente encontrasse uma história para contar, porque eles achavam que esses mestres das trevas, esses magos negros, né, eles saem bem de toda a situação. Nunca acontece nada com eles, quer dizer, eles judiam das pessoas lá e está tudo bem. Então, na verdade, a coisa não é bem assim. Esses espíritos, eles também passam o seu pedaço. Mas, no caso dos Zars, ele estava contaminado pelas forças trevosas e ele queria muito mostrar serviço. E ele tinha um conhecimento deturpado, né? Deturpado que eu digo é no sentido do que é feito para o mal, para corromper, para ter poder, para destruir as pessoas que estiverem no caminho, esse tipo de coisa.
Então, quer dizer, é um conhecimento das trevas, automaticamente. Mas ele tinha muito conhecimento, entendia algumas mecânicas do universo, e por isso ele foi convidado para trabalhar como mestre das trevas. Foi bem convidado, mas vocês assistem o vídeo porque eu não vou ficar dando spoiler. Só que é o seguinte, ele foi convidado e ele foi fazer uma série de enfrentamentos. E o enfrentamento mais grave é quando ele se choca finalmente com o Mago da Luz. E o choque foi grande e, obviamente, ele foi parar nas esferas abissais. O choque levou ele embora, né? E ele ficou sofrendo lá e percebendo que alguma coisa estava errada. Quer dizer, essa parte do conflito é o momento que você entende que algo está errado. E eu falo isso porque tem muita gente encarnada, não é só a questão espiritual, muita gente encarnada que está nas trevas. E quando sai, percebe o peso que elas estavam sentindo. Elas não conseguem, quando elas estão lá, elas não estão percebendo. Só que o Zaz, ele fala muito claro que a cada maldade que ele fazia, ele sentia a carga energética que abatia sobre ele. Então isso aí atrapalhava muito mais a vida dele, cada vez mais, cada vez mais. Então esse é, na verdade, um ensinamento importante, porque a gente precisa entender de uma vez por todas que as trevas são ilusão, que essas entidades espirituais trevosas não gostam de você, que eles não vão te dar luz, que eles não vão te dar entendimento de absolutamente nada que você precise, e quanto mais longe você ficar disso tudo, é melhor, né? Esse é um conhecimento que a gente sempre tem passado. E o que aconteceu com os Ars prova isso, né? Porque naquele momento ele teve que voltar e desfazer tudo que ele fez, todas as maldades. Porque o mestre da luz falou, você quer a nossa ajuda? Se você quer a nossa ajuda, você volta lá e desfaz o que você fez. Ah, mas o ser das trevas vai me atacar. Não vai adiantar, você vai ter que ir lá e desfazer. Então perceba que nessa situação que ele foi desfazendo trabalho por trabalho, às vezes a gente também está vivendo uma situação em que a gente precisa desfazer esses elos mentais do passado. Se a gente tiver que ir lá atrás e pedir desculpa para alguém, vai lá e peça desculpa. Entendeu? Se você puder ajudar ou modificar ou, de repente, recompensar a pessoa que você acha que precisa ser recompensada por alguma coisa que você causou, corrija. Corrija o passado, corrija os seus erros. Tá? Tente fazer uma vida de acertos, mas corrija os seus erros para você poder evoluir, para você poder dar o seu próximo passo. Entendeu? Porque, às vezes, o passado ele te prende muito. Você fica com aquelas coisas, nossa, por que eu fiz isso, eu fiz aquilo? Então, ele teve uma maneira de dar um pontapé, ele enfrentou tudo isso e desfez. E o pior, que ele percebeu que, às vezes, as ações que ele fez, tá, no passado foram tão graves, porque ele estava, na verdade, no campo astral, então, tempo passou na Terra. E isso reverberou, né, para os filhos, etc., para os descendentes das pessoas que ele atingiu. E ele sentiu muito o peso disso por ter deixado tanto tempo, né, aquelas forças, aquelas energias nefastas, né, destruindo praticamente a vida da pessoa. Então, rapidamente, ele tentou recuperar e reverter tudo, e foi isso que ele fez. Quando ele começou a desmanchar todos os mandos, né, e desmandos do Mago das Trevas, ele fazia aqui e desmanchava ali. O cara descobriu, falou, agora você vai estar ferrado, né? E nessa hora que os caras aí vinham para cima dele, é lógico, né, que a tropa de choque da luz veio e levou ele embora. Então aí é uma grande descoberta, porque já entra então no vídeo 2, quando ele começa então a estar do outro lado da moeda. Aí ele explica os processos de cura espiritual, de desmaterialização de tumores, de tudo oriundo de trabalhos de feitiçaria, tudo. Então, ele ensina muita coisa. Primeiro ele vai como observador, depois ele vai como auxiliar, depois ele passa a chefiar uma equipe, né, de fazer trabalhos, e começou a fazer. E fez muita coisa pelas pessoas. Ele fez o confronto, mas ao mesmo tempo ele tinha que vencer os elos mentais, porque quando ele descansava, porque o espírito também dorme, né?
Então, às vezes ele descansava tal, o mestre das trevas tentava estabelecer um elo mental com ele para destruir os pensamentos dele, porque olha, é difícil. A pessoa está no meio das trevas, para ela sair, não é coisa tão simples. Então, ele foi evoluindo, né? Ele conseguiu quebrar esses links, mas, nossa, teve muita coisa, então, que aconteceu depois. No terceiro vídeo, ele está reencarnando. É a reencarnação dele, o processo reencarnatório. Como é que o espírito nasce, o átomo semente, né? Que na verdade, é o seu quinto elemento, né? O princípio da caixa, que é inserido dentro de você. Então, existe um grande ensinamento também nesse vídeo, porque explica esse processo. Até do nascimento, o momento certo que o espírito se acopla no feto, né? No útero materno, e vai nascer. E ele nasceu num berço privilegiado, porque ele teve um mago da luz com o pai dele, que pôde ajudá-lo no processo kármico para se livrar ainda das criaturas que começaram a atacar ele desde cedo. Então, vocês veem, isso aí não vai embora tão fácil, né? O processo kármico ele teve que passar, porque se no plano astral ele já desfez muita coisa, ele tinha que passar o processo no plano físico, porque foi o que ele causou para outras pessoas, foi o que elas sentiram. Então ele acabou sentindo na pele. Né? Então aí houve todo esse processo de limpeza e purificação. Por isso que a gente às vezes fala, olha, o que tem lá é do teu passado, é coisa de vidas passadas, não é que ele está embrulhando. Mas tem coisas que são mesmo. Na verdade, tudo que nós somos, tudo que fazemos, existe um reflexo de vidas passadas no que somos hoje também. Ainda que você não saiba exatamente o que é que você foi lá no passado. Mas julgando que nós somos espíritos antigos, a gente já foi muita coisa, né? Já fomos muita coisa, já estamos perambulando pela Terra já faz um certo tempo. E aí o Zars ele vai aprendendo e aí ele sofre o primeiro golpe das trevas, né? A tentação, né? Então veio, lógico, a feiticeira, a serva do mal, e tentou iludir ele por ordem, lógico, do mestre das trevas e quer dizer, às vezes as trevas agem sutilmente, né? Influenciam determinadas pessoas para agirem contra a gente. Então essa mulher veio, tentou seduzir ele, levar ele para o lado mal, e na hora ele acordou, conseguiu vencer tudo isso aí, mas a maneira que ela utilizou, tudo que aconteceu, é que é muito bacana de você entender a luta que ele teve para poder se desvencilhar disso. Depois tem as explicações do Mago da Luz sobre os seres elementais. E aí, quando ele atinge 27 anos de idade, ele atinge o 8º grau de templo da Fraternidade da Luz. Então tem a iniciação dele, foi uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo o pai dele comunica a morte dele que estava próximo. Então, tudo bem, Zars, não, amor, eu não quero que você morra, sabe? Aquela coisa assim, né? Eu gostava do pai dele. Mas aí ele começa a ajudar as pessoas com problemas espirituais, né? E aí foi ajudando. Só que aí chegou o momento derradeiro da perda do pai dele. Quer dizer, o pai dele se afastou. Nesse afastamento que o pai dele fez, o que aconteceu? O pai dele fez a transição. Então o que aconteceu? Ele ficou baixa densidade energética, ficou triste. O que aconteceu naquele momento? Veio o trevozão lá, encheu o saco da cabeça dele. Né? Então, em determinado momento, Zars repudia de vez, com a ajuda e orientação das forças de luz, né, os espíritos das trevas. Então, isto ele desconectou da mente dele de uma vez por todas. A última tentativa foi quando o pai dele, que era o grande amigo da vida dele, faleceu, e aí ele quase que entrou em parafuso. Né? Então, esse aí é o vídeo da reencarnação. Já o quarto é o conflito final. Por quê? Porque é muito interessante, porque o Zars ele evolui, né? Ele monta uma empresa, essa empresa é uma grande empresa, na verdade. Então ele fala das pessoas, principalmente ligadas com irmandades satânicas, né? E a grande fraternidade das trevas. Então o mestre da luz, nesse vídeo, ele explica sobre o comando das trevas, como é que age na cabeça das pessoas, o que eles causam no mundo, como é que funcionam os mecanismos, como é que a luz se defende, como é que a briga no astral em tempos de conflito, enfim, tudo isso é revelado para os Zars. Né? E aí os Zars começa a ter novos enfrentamentos. Dessa vez, ele começou com
a Irmandade Satânica. É uma Irmandade Satânica que, por via de regra, se aproximou dele e aprontou com ele. Sabotaram produtos dele, produtos que eram para alimentação, de gado, coisa que ele vendia, que era uma coisa que eram produtos biológicos, quer dizer, que não afeta a natureza. Eles adulteraram o produto, enfim, deu um monte de dor de cabeça. Mas ele conseguiu resolver, e os ladrões também foram presos com a ajuda, obviamente, das forças da luz, né? Conseguiram localizar os bandidos, conseguiram chegar lá à polícia, ele pôde provar a inocência dele e dizer que a empresa dele não estava fazendo nada errado. Depois disso, a Irmandade Satânica manda assaltar a casa dele. E nessa ele usa os poderes dele, né, para sair ileso com a família. Então é muito legal para você entender o que é, né, a invisibilidade que ele conseguiu fazer, porque é um tipo de fascinação, né? Então os magos realmente conseguem fazer isso. Ele conseguiu, saiu ileso, chamou a polícia prendeu os caras, né? Então esses ladrões eles eram orquestrados também com esse comando dessa Irmandade Satânica, né? E aí, finalmente, né, o chefe da Irmandade Satânica começa a atacar ele, mas não consegue. A hora que ele desembainha a espada dele e começa a agir, ele consegue destruir praticamente o chefão trevosão lá da Irmandade Satânica, e aí ele para por aí. Na sessão de templo da Grande Fraternidade das Trevas, né, a aparição dos Mestres das Trevas pede a cabeça dos Ars. Vocês têm que destruir esse cara aí. Eles usam um feitiço, o feitiço da mão negra, né? E esse feitiço é lançado para destruir, só que encontrou uma muralha de proteção, né? O feitiço bateu, voltou, a fraternidade pegou fogo, o prédio da fraternidade pegou fogo, né? E aí acabou com o grão-mestre. Bom, era uma vitória importante, aí os Ars atingiu o grau de mago e tudo mais, né? E continuou então a vida dele, ajudando as pessoas, etc e tal. No quinto vídeo, você tem os processos vampíricos, como é que os vampiros agem, principalmente agiram na filha dele, como é que eles atacaram, como é que eles entraram, de que maneira que eles chegaram até a filha deles. É isso que é interessante, porque chegou por intermédio de outra pessoa, na verdade, entendeu? Então, sempre as trevas procuram fazer isso. Eles buscam uma maneira de te conduzir para o lado errado. Quando você teve ligação com eles, como eu disse, romper é difícil. Então, por isso você tem que estar sempre em alerta. Não é fácil. Não é fácil mesmo, né? A gente tem que estar sempre, né, orai e vigiai, né, que é dito, e a gente tem que estar sempre em alerta. E aí há todo um processo de possessão e tudo mais, quando os vampiros eles prendem, né, o corpo astral da filha dele e outras meninas, porque elas chegaram a fazer um ritual do vampiro lá e tal, e aí o negócio fica feio, porque elas estavam presas no reino dos vampiros. Então os Ars ele teve que se projetar até lá, só que aí o Mago da Luz deu a orientação para ele o que ele tinha que fazer, né? Porque ele ia primeiro no mundo dos dragões se encontrar com os Magos Cinzas, que iam dar as ferramentas necessárias para ele enfrentar os vampiros que sequestraram a filha e as amigas, né? E aí há todo um processo. Quando ele vai para o mundo dos dragões, ele tem um detalhe interessante, porque o dragão ele é um elemental. Esse dragão que acompanhava os Ars é um elemental do ar. Só que era um dragão muito antigo, que ele tinha o desejo pela quintessência. E existem alguns espíritos que estão numa linha paralela de evolução e que eles se associam aos magos porque sabem que os magos conseguem, né, essa transmutação. E esse dragão era um cara que estava assim, lutando por isso, né? E ele acompanha os Ars em todo momento lá. Primeiro ele fala que ele não pode acompanhar e dá uma explicação muito bacana sobre os dragões. Porque os dragões, principalmente nas religiões adâmicas, é tido como uma coisa negativa, né? E ele fala, a gente até compreende, por quê? Porque como os dragões, na verdade, são seres elementais, eles também, pelo poder das trevas, eles podem ser subvertidos. São poucos, né, na verdade, que têm uma consciência superior e que não foram subvertidos para as trevas. Então, eles eram seres do mal, né? E é normal que
Então que as religiões rezem contra o dragão, tem aquela né, São Jorge que mata o dragão, enfim, o dragão é o símbolo do mal. Mas ele explica, nas religiões orientais já não é assim, né? É uma coisa mais esotérica, os espíritos do ar, né, da terra, do ar, do fogo, que não são espíritos do mal. Há dragões trevosos? Há, como há pessoas também metidas nas trevas. Mas há também os dragões da luz, né, que as pessoas não sabem. E esse dragão que acompanha os Ars é um dragão da luz. É um dragão do bem. Né? Ele fazia o bem, ele queria ajudar, enfim. Né? Tem aquele desejo de evolução, de crescimento. Então todo o trabalho é interessante, principalmente quando ele cai nas teias de uma aranha, né, que é a aracne. Aliás, nesses 6 vídeos, a gente não falou, e nem Zars também recomendou, nome de nenhum espírito trevoso, do mal, sabe? Falar aqueles nomes pesados. Fala mestre das trevas, mestre da luz e pronto, está resolvido o problema. A gente não deveria ficar citando esses nomes por causa da carga pesada. Mas existem 2 nomes que são citados, que são muito interessantes. E isso daí eu recebi no momento que eu estava escrevendo. Uma é a Aracne, né, que é a Aracna, na verdade, né, que está na mitologia grega, né, que foi transformada nesse demônio, né, em forma de aranha vampírica e tal, que atacava as pessoas. Então existe na mitologia a tal da Aracna. Só que no caso do vídeo a gente colocou inclusive até Aracne, né, mas também acho que pode ser chamada assim. E o nome do mago cinza, que era o chefe da ordem, né, que é Hyperion. Na verdade, a gente até sabe muita coisa, a gente esquece também, é tanta coisa que você vê, né, mas Hyperion, né, é o nome de um titã. Então eu achei muito bacana isso daí, porque realmente eu não me lembrava, né, que Hyperion era um titã, que é uma das luas também de Saturno, né? Enfim, eu acho que é uma coisa, é um conhecimento bastante interessante, né? E nessa viagem que ele faz, porque ele tem que baixar a densidade energética dele, então ele não tem a energia prânica a favor dele. Então ele teve que se carregar com energias fornecidas através de alimentação e tudo mais, lá no Castelo dos Magos Cinzas. Isso aí é muito bacana. E o próprio Mago Cinza falou, quando você liquidar algum vampiro, ele vai ter um tônus vital que você assimila para você, porque você vai precisar, porque lá o prana não chega até você, não chega a luz. Você é um espírito de luz, mas lá não chega. Você tem que se densificar para poder andar no mesmo padrão energético daquele povo lá. Então, é uma outra luta interna. E, obviamente, ele cai nas teias da Aracne, só que são as teias da ilusão. É isso que é o mais legal que eu achei. Tá? Essas teias da ilusão, se vocês pegarem, vocês vão ver quanta coisa que é falado, porque ele entra num conflito interno, com tudo que tinha acontecido, a culpa de não ter dado atenção para a mulher dele, e aí a filha dele acabou acontecendo isso com a filha dele, ele começou a se sentir culpado de muitas coisas, né? Então esse processo de ele olhar para trás e ver as condutas dele e aquilo que é muito bacana. Então por isso que é teias da ilusão que ele precisava vencer. Ele tinha que vencer todas aquelas ilusões. E lógico, ele teve uma ilusão, várias ilusões. Coisas que não estavam acontecendo de fato, mas que até poderiam acontecer e que estavam corroendo ele. Que na verdade o que corroía eram as teias que são ácidas. Então as teias iriam corroê-lo e desmanchá-lo. E a Aracne, ela tirou as espadas e os instrumentos mágicos que ele precisava para usar no mundo dos vampiros. E é isso que foi mais bacana. Né? A vitória do dragão, ele venceu a si mesmo, para ele poder entrar no mundo das trevas, dos vampiros, e saber que nada poderia atingi-lo, porque ele já estava como um ser iluminado. Então ele deu uma grande mão, na verdade, aí para os Ars, porque senão a coisa ia ficar bastante difícil. Né? E aí ele acha uma arma, a arma aparece. Né? Lógico que foi proposto algumas coisas ruins, né, para ele ter, mas ele conseguiu se virar e pegar a arma e partir para o ataque, e que foi uma coisa sempre muito interessante, porque o tempo todo as trevas te tenta, te oferece coisas, quer te dar alguma coisa em troca, sempre eles querem te dar, mas eles pedem algo, sempre eles vão te pedir algo, tá? Para você ver como é que é, porque quando você faz um trabalho com anjos, eles não pedem nada. A magia angelical não pede nada para você, espírito de luz não pede nada.
Não sei que você é um guia de umbanda, dá um cafezinho para um preto velho, né? Não tem nada demais, né? Um copinho, uma arruda, um copinho de água. Isso aí não tem problema, entendeu? O que eu falo é esse sacrifício de sangue, essa coisa, isso aí é muito trevoso. Isso aí só atrai seres desse mundo aí, o mundo dos vampiros. Mas a saga continua, e é uma coisa bem interessante, porque as meninas voltam, conseguem recuperar tal, só que a filha dele tem um problema, né? Que eles desmancharam, eles corromperam, né, todas as estruturas espirituais do corpo energético, do corpo astral, mental dela, e aí o que aconteceu? Ele teve que partir de novo para uma nova aventura com o Mago da Luz, né, onde ele ia se defrontar com as forças do dodecaedro sagrado, né, que é um... Vocês vão ver aí, porque essa história ele ainda não me contou, mas é uma história fantástica, também de superação e das coisas que são feitas para recuperar a energia vital, para estar bem, estar em paz e conseguir, de repente, trazer a filha dele de volta sem salva. Eu acho que é claro que isto vai acontecer, só que o processo que ele passa para chegar lá é que tem que prestar muita atenção, porque vocês vão aprender muito nesses 6 vídeos que eu recomendo, tá? São vídeos muito interessantes, nós temos muitas histórias que a gente contou, mas esses vídeos têm um profundo ensinamento, tá? Além dos nossos vídeos que a gente já ensina, que nem esse aqui que eu estou falando, mais superficialmente, lógico, porque eu não quero estragar as surpresas, eu estou só dando uma direção, porque muita gente assiste, mas não está entendendo o que está acontecendo. É um vídeo muito rico em informação, todos esses 6 vídeos aí. Aproveitem, tá? Deixem aí um comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like para o Mago, assina o nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Quem quiser entrar na nossa, agora Irmandade dos Magos, né, pode entrar. Dia 1º de maio vai ter a iniciação on live stream. É a segunda iniciação do 1º grau. Tá? Então você tem tempo. Está aparecendo aí, ó, www.cursosdemagia.com.br. Você entra nesse link, procura lá a iniciação 1º grau da Irmandade dos Magos. Vão estar lá todas as informações. Só que você tem que se tornar membro antes pelo YouTube, receber os ensinamentos, se preparar, porque 1º de maio já será a iniciação do 1º grau. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.